Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e sejam bem-vindos ao Gisele Reage. Tô brincando. Ou não, porque eu vou reagir aos primeiros capítulos de Árvore Inexplicável. Gente, olha isso daqui. Esse livro tá muito lindo, passo mal. E aí quando eu vejo, gente, eu paro tudo que eu estou fazendo pra ficar assim. 2000 anos depois. Admirando essa capa. Enfim, né? Vamos lá explicar o que vai vir desse vídeo, né? Árvore Inexplicável, então, é o lançamento mais recente da Carol Kiovato. Eu que sou Kiovater. Depois de 2 livros da autora que eu li e gostei muito, me tornei Kiovater, ganhei a carteirinha e estava muito ansiosa por esse livro. E assim, não sei nada sobre ele, mas o que eu sei, o que eu posso trazer para vocês, então, por enquanto. Esse aqui é o livro de setembro, então, do Abdução Coletiva. A gente tá fazendo, então, uma leitura coletiva desse livro aqui pra gente discutir. Se você curtir, então, essas reações, né, e esses comentários que eu vou fazer sobre os primeiros capítulos e se interessar, então, o livro, ele é mega fluido, dá tempo de você participar, inclusive, né, a gente faz discussões diárias lá no nosso grupo e dia 30 vai rolar, então, a live oficial de discussão. Tem playlist, eu ainda não sei se a playlist tá boa, porque assim, gente, eu fui pegando alguns elementos que eu sabia que tinha aqui nessa história, né, gente, que assim, eu sei pouco, eu sei que é árvore, eu sei que tem árvore. Eu tentei montar uma playlist ali, catando vibe, conversando com alguns amigos que já leram. E agora eu vou ver se a playlist vai combinar, então vai ter o mood do livro, mas qualquer coisa eu vou alterando aí no decorrer. E vou deixar lá, gente, independente de quando você assistir esse vídeo, então a playlist vai estar aqui na descrição. E se você quiser utilizar, então, para ler esse livro, fica à vontade. Então, como vocês perceberam, não sei muito sobre a história. Eu sei que a personagem central, ela chama Diana, e ela estuda na USP, se eu não me engano, e tem alguma coisa envolvendo árvores inexplicáveis. Vou começar a ler agora. Vou ler talvez os 2, 3 primeiros capítulos, não sei. Vou sentindo, se forem curtinhos, eu leio até mais. Até porque eu preciso cumprir ali a metinha e conversar com as meninas também lá no Telegram. E aí depois eu volto aqui pra falar um pouquinho sobre como foi o início dessa experiência. Bom, gente, voltei, então, li até o capítulo 4, vou parar por aqui hoje, mas eu consigo dar um contexto para vocês sobre o que acontece, então, nessa história, né? Como eu falei, aqui a gente conhece, então, a Diana, ela que tá quase se graduando ali em História, né? E a Diana, ela tem algo de estranho ali rolando desde quando ela era criança e ela não sabe explicar, ninguém nunca soube explicar. Ela denomina como ocorrências e ela, né, como é muito organizada, ela lista, então, essas ocorrências. Quando ela vê algumas árvores, né, geralmente são árvores muito grandes, sabe? Pelo que eu entendi, são quase sempre árvores muito grandes, às vezes varia, né, um pouquinho de árvores, não são sempre as mesmas, mas parece que quanto maior, quanto mais imponente a árvore, maior a probabilidade dela ver, então, esses fenômenos. Eu acho isso. Ela vê, então, uma espécie de fumaça, uma névoa, assim, meio furta-cor, exatamente assim, sabe? E geralmente tem uma aranha, tem teia de aranha, tem uma aranha. E dessa vez, quando a gente viu ela ter essa ocorrência, ela viu, então, parece que uma aranha ter contato com essa névoa. E parece que quando ela interagiu com essa névoa, sumiu. Então ela correu e registrou essa ocorrência. Então, né? O que eu achei, assim, muito interessante, né? Pra você ver como que foi cuidadoso, então, ter o título dessa forma e com esse efeito. Como se a árvore inexplicável, assim, fosse a ocorrência. Ela tem até a aranhazinha em contato, né? Então, eu achei muito, muito legal. Eu adoro quando tudo está
em conjunto, assim. E falando mais sobre a Diana, ela tem, assim, uma vida extremamente corrida. Então, ela, assim, por exemplo, ela mora em Guarulhos, e aí ela trabalha num ponto, e ela estuda na USP, que é outro ponto, e quase sempre ela tá muito cansada. E assim, se eu não avisei antes, agora eu vou avisar, mas é óbvio que desse vlog, pode ser que ele tenha spoilers, então, dos primeiros capítulos, tá? Eu vou tentar me abster de falar abertamente sobre tudo que acontece, mas eu acho que não tem como, sabe? Se eu for comentar tudo aqui com vocês e eu quero despertar interesse de vocês pra lerem esse livro também, eu vou comentar sobre as minhas experiências. E é um vlog de reação mesmo. E aí, então, a Diana, ela tem a vida extremamente corrida, ela tem ali um ambiente disfuncional dentro da casa dela, a mãe e o pai sempre brigam, não ligam nem pra ela nem pra irmã, que ficam meio de lado. Então, ela vive, assim, uma vida meio difícil. Ela tá sempre, assim, muito cansada. Eu tô de olho na Diana, sabe? Porque ela passa alguns sintomas, assim, de uma pessoa que precisa de um cuidadozinho, sabe? Uma pessoa que precisa de uma terapia. Tem, assim, algum indício ali também do último relacionamento que ela teve que talvez não foi legal. Eu não sei se isso deixou alguns traumas ali na personagem. Então, diversas coisas que ela mostra, assim, eu fico... Amiga, vai se tratar, sabe? Vai se cuidar, cuida de você. Porque eu tô sentindo que tem alguma coisa ali. E aí, a gente tem a Diana e tem o seu círculo social ali, que em casa quem ela pode contar mais é a irmã, né, que vive os mesmos perrengues que ela. E aí na faculdade ela tem alguns amigos, né, que é o Thiago, Mayra, ainda não sei muito bem. E aí, gente, tem uma partezinha aqui, eu gostaria de até falar alguns trechos pra vocês, né? No primeiro capítulo, quando ela vê a ocorrência, tem uma pessoa perto dela que, assim, ela falou, meu Deus, essa pessoa viu também. Porque ele tava, assim, na mesma posição que ela, olhando pra árvore também, não tem como ele não ver. E aí, depois ela reencontra esse estranho, e assim, gente, eu sou Kyovater, tá? E ela descreve ele... Deixa eu pegar aqui a parte em que ela encontra ele. Voz grave, meio mal-humorado, olhos escuros. Ela colocou isso, eu falei, Carol, eu sou Kyovater. Eu te conheço, vai virar um crush, sabe? E não estou errada, né, gente? Virou um crushzinho. Aliás, as coisas assim meio que acontecem um pouco rápido demais, tá? Mas as coisas são assim. É só o que eu vou falar pra vocês, deixar no ar ali, né? E o que acontece? Ela tem a oportunidade de perguntar. Aliás, eu tracei uma conexão que eu acho muito estranho, sabe? A névoa que ela vê é verde, azulada e tem a ver com a natureza. Quando ela vê esse estranho, ele tá com uma roupa escura, de folhagens verdes, e o carro dele é azul. E eu fico, gente, esse cara é muito estranho. Por mais que ele seja o irmão do amigo dela, né, que é o Thiago, eu tô achando ele muito estranho. E tudo que ele fala, eu fico... Ou assim, eu tô vendo coisa demais, não sei. Mas foram coisinhas que eu pesquei. E esses personagens aqui, a gente tem muita diversidade, claro, como sempre nas histórias da Carol, que ela vai jogando essas características assim, sabe? De forma sutil, não sei se é sutil, porque às vezes não é tão sutil assim, mas não é o centro da história, né? E eu gosto quando ela faz isso, porque a gente precisa representatividade e também representação. A gente precisa ver esses personagens em tudo quanto é canto. Tanto quanto a história é sobre eles e às vezes sobre os conflitos dele, e quando na verdade eles são só mais um personagem ali, porque eu imagino que essas pessoas, né, precisam se ver nas histórias, independentemente se é sobre o seu sofrimento, os seus conflitos. Então eu gosto muito disso, e aqui ela continua fazendo isso, e acho que só, assim, o que eu gostaria de pontuar pra gente finalizar essa primeira parte é que existem coisinhas que não tem como, sabe? Livro nacional é livro nacional, então a gente se vê em cada traço, sabe? Nossa, na minha doideira de vida de universitária, sabe? Tendo que correr pra pegar ônibus. E olha que eu sempre estudei e trabalhei em cidade pequena, e aí dependendo do horário que eu chegasse em casa, não ia dar tempo de lavar o cabelo, ou ficar contabilizando mentalmente quantas horas de sono você vai ter. São tantas coisas assim que ela coloca aqui que eu acho muito interessante. E seguimos. Eu conto pra vocês então o que eu achar mais pra frente.
Olá, se você chegou até aqui é porque tá interessado no vídeo. Eu esqueci de avisar que essa também é uma publi, gente. Então, ajuda, assiste até o final, deixa teu comentário, dá um engajamento aí. Estou precisando. E vamos lá, gente. Eu li agora, eu parei no 9º capítulo. Eu não estou entendendo nada desta poura. Eu juro pra vocês que eu sempre me sinto, assim, particularmente desafiada por esses livros. E eu sempre busco entender. E aqui, por mais que eu esteja no começo, né, essa leitura ela é extremamente fluida. Eu tô tentando, sabe, mas nada tá fazendo sentido aqui. Na verdade, uma coisa faz sentido. Família do Tiago e Miguel, tá? Miguel é o crushzinho dela, Tiago é o amigo. Ainda continua muito estranha pra mim. O que tá acontecendo, eu não sei, mas que eles têm a ver, eles têm, tá bom? O sobrenome deles é Floresta. A mãe tem uma árvore desenhada no braço. Eu não sei, gente, olha, eu só sei que, assim, a personagem da Diana, ela tá passando por maus bocados. Primeiro que ela parou, quando ela era criança, ela falava muito sobre as ocorrências que ela via. E com o tempo as pessoas zoavam muito ela, né? Porque só ela via, então as pessoas começaram a pegar no pé. E aí com o tempo ela passou a guardar essas ocorrências só pra ela. Só que o que acontece? Agora ela tá saindo com o pessoal, ela tá tentando se abrir um pouquinho pra novas amizades, porque ela é meio fechadinha. E aí é muito difícil ver as ocorrências, é algo que mexe muito com ela, e ela simplesmente finge costume, sabe? Sendo que ela gostaria de falar sobre, ela gostaria de... Caramba, sabe, não é possível que eu esteja ficando doida e só eu vejo essas coisas. Ela tá passando por um momento difícil, ela tá se cobrando mais porque ela conheceu um cara legal e ela gostaria muito de ter um relacionamento leve e gostosinho, coisa que ela não teve, né? E ao mesmo tempo ter que lidar com essas ocorrências e não falar nada pra ninguém, sabe? Não, ela procurou ajuda agora. Ela tá procurando ajuda por causa das ocorrências, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ajudar nos outros casos. Essa é uma questão super importante e eu estou, assim, na torcida de ser, assim, bem tratada, sabe? Porque é uma questão no qual eu me identifico com a personagem e eu quero muito que ela seja bem tratadinha, que ela seja acolhida da forma correta, porque eu tô sentindo que ela precisa isso, caso contrário, ela vai explodir em algum momento, né? E aí, outras coisas que eu gostaria de falar é que eu tenho duas personagens que por enquanto são as minhas favoritas, que aí a gente tem a Yoko, que é a namorada do Tiago, assim, eu adoro o humor dela, e tem a Nath, que é irmã da Diana. Eu acho que nos agradecimentos a gente tem uma tal de Natália Couto Azevedo. Não sei quem é, mas talvez seja a pessoa no qual a Carol se inspirou então para criar essa Nath, que é a irmã da personagem, que é tão acolhedora também. Eu acho que tá sendo esse porto seguro pra personagem que a personagem precisa, porque ela tá num período muito vulnerável, sabe? Tipo, então é isso, gente. Esse é o status, continuo sem entender nada e vou continuar. A meta dessa semana é ir até o capítulo 14. Este vlog vai ao ar na próxima terça, então assim, talvez eu leia até um pouco mais do que o capítulo 14, tá? Pra falar pra vocês. Então esse é bem o comecinho mesmo, eu gostaria até de passar um pouco mais pra vocês, mas é o que vai dar pra passar. Eu espero, então, plantar a sementinha aí pra vocês se sentirem, então, interessados por esse livro, tá? Volto depois que eu ler mais um pouquinho, talvez depois que eu terminar, então, o capítulo 14, eu volto pra conversar com vocês.
para as últimas considerações, então, desse mini vlog, então, de reações, tá? Eu fiquei muito triste, que acho que a principal reação, a reação que me deixou mais fula da vida, eu não captei pra vocês, gente. Eu tava lendo em casa, super cansada, não captei e eu, assim, quis morrer com o que aconteceu no livro. Mas, enfim, tem uma coisa que acontece aqui, especificamente no capítulo 13. Assim, eu tava prevendo que isso ia acontecer, porque muitas coisas começaram a acontecer assim com a personagem, muitas coisas estavam acontecendo com ela e ela tava guardando aquilo pra ela mesma e as pessoas que estavam ao redor não tinham noção da dimensão das coisas, sabe? E também foram sem noção, sim. Eu não vou isentar esses personagens da culpa que eles têm, até porque eu fiquei com muita raiva deles e não da Diana. Mas sabe quando você não para e olha atentamente para as pessoas que estão ao seu redor? Sabe quando falta um pouquinho de zelo, um pouquinho mais de cuidado? Tem que abrir nossos olhos, se atentar mais ao outro, sabe? Ao que a pessoa tá passando, a certos sinais. E a Diana, ela apresentou certos sinais. E aí, quando a situação extrapolou, ficou todo mundo chocado. Tipo, ai meu Deus, não sabia o que estava acontecendo, né? E aí, gente, o que ela diz no capítulo 13, deixa eu ver se é o 13 mesmo, o capítulo 13, o capítulo que encerra a parte 1, eu me senti representada por ela, sabe? Eu não sabia que eu gostaria de falar tudo aquilo pros personagens até ela colocar pra fora tudo aquilo. E eu falei, puxa, garota, você é das minhas. Mentira, eu não falaria isso, mas ela falou, ainda bem. E aí eu me senti representada, mas ao mesmo tempo com muito ódio de todos os personagens quase, não todos, mas quase todos os personagens. E aí eu fiquei pensando, como é que eles vão reverter a merda que eles fizeram aqui nesse livro? E aí, gente, o que acontece? Geralmente eu adoro os romancinhos que a autora costuma trabalhar e colocar nos seus livros. E eu fico toda bobinha com os romancinhos. E nesse, não tinha me pegado muito, sabe? Eu achei que as coisas estavam acontecendo tão rápido que eu falei, ai, não faz meu estilo. Mas acontece, essa história não é só sobre o romance. Vou prestar atenção nas outras coisas, vou tentar compreender as outras coisas e esse romancinho não vai ser pra mim, tudo bem. Só que ela dá uma transformada ali em tudo as coisas. Talvez transforma o romance no estilo Hate to Lovers, eu acho, não tenho certeza. E aí, gente, eu queria respostas, tá? Aconteceu um monte de coisa, eu não tive respostas. E o que ficou complicado? Eu nunca mais vou fazer uma leitura conjunta de um livro da senhorita Carol Kiovato, porque é muito difícil de manter, muito difícil. Quando eu pego o livro, eu não quero mais soltar, eu não quero dormir, eu quero continuar lendo, eu quero ler, porque eu preciso de respostas, eu preciso compreender o que tá acontecendo. Tá todo mundo lá no clubinho, em conflito, na mesma situação que eu, e a gente tá tentando entrar num consenso ali e ler mais rápido. Porque vai ser muito, muito sofrido. Então, seguir o cronograma que a gente fez a princípio. Não dá pra ler um livro desses sem devorar, sem ler muito rápido. Ai, eu fico olhando nesse livro. Ai, gente, é muito lindo. Ainda mais depois do capítulo 13, que as coisas, assim, dão uma chacoalhada. E aí as coisas mudam. E aí você começa a obter um pouco de respostas. Sim, respostas. Começamos a obter. A gente tá tendo, assim, uma noção do que é o conflito pra ver se a gente vai conseguir, então, resolver ou não. No final da semana, então, a gente encerrava o cronograma no capítulo 14. E foi assim, no capítulo 13 que a gente teve o boom, e aí no 14 uma promessinha da gente tentar compreender o que as coisas estavam acontecendo. E você acha que eu consegui parar ali? Vocês acham que eu consegui parar ali pacientemente e esperar a próxima semana, então, pra entender as coisas? Não. Continuei lendo e continuei lendo, pedindo socorro, porque justo eu não estava conseguindo respeitar, então, o cronograma que eu criei. Então, é sobre isso, gente. É muito difícil. Próxima vez me cobrem, mas eu vou puxar aí uma maratona 24 horas pra ler o próximo livro da autora. Mentira.
brincadeiras à parte. O legal é que lá no grupinho nós temos, então, por exemplo, uma bióloga no nosso grupinho, que é a Mari. Ela tem inclusive um canal, que é o Perdida Entre Vidas. É muito legal porque ela tá curtindo muito a abordagem sobre a biologia de forma geral aqui na história, né? Ela fala que é muito real e tá muito interessante. E a gente discute muito também sobre essa abordagem psicológica, né? Sobre como a personagem tá psicologicamente. Esse livro aqui, ele começa um ano antes de pandemia. A pandemia estourou em 2020, eles passam em 2019. E a pandemia é assim um tema muito complexo, sabe, de você inserir em uma história. É um fator assim que limita muito a história, limitou muito, né, a nossa vida. Muitos autores, inclusive, que estavam escrevendo suas histórias, optaram ou para colocar suas histórias que se passassem antes, sabe, ou depois da pandemia, porque senão as coisas não iam funcionar. E aqui a Carol, ela escolheu abordar esse tema e colocar na sua história. Então a gente tá acompanhando e a gente tá vivenciando, a gente tá vendo os personagens tendo que lidar com isso e eu tô assim, chocada. Eu acho que não é a primeira história que eu leio que tem a questão da pandemia, mas é a primeira que eu vejo que ela escolhe abordar aos pouquinhos, sabe? A gente começa tudo normalmente como estava, e aí, aos pouquinhos, então, vai rolando, vai acontecendo. Tem aquele choque momentâneo, né? Primeiro, a descrença, e depois, ai meu Deus, a gente vai ficar 15 dias em quarentena, e nananã, e depois se estendendo, né? Aquilo que virou algo infinito, e as pessoas tendo que lidar com essas limitações. Aqui a gente vê muita personagem da Diana, inclusive, tendo que lidar com o fator solidão. Personagens também sobrecarregados, porque viraram faz tudo da família, porque tem parentes que não podem sair e ficam trancafiados também. Então, essa questão, assim, eu fiquei chocada. E, assim, estou aqui, acho que 1/3 da história. Agora que eu conversei com vocês, ninguém me segura, tá? Eu vou virar essa noite e amanhã eu que lute pra acordar cedo. Tô brincando. E espero que vocês, então, fiquem interessados em embarcar nessa junto comigo. E fica aqui o convite, não só para vocês lerem, mas irem participar dia 30, então, da nossa discussão. Porque tem muita coisa pra gente conversar sobre esse livro. E olha que eu tô aqui em 1/3 do livro, tá bom? Me contem aqui se vocês já leram. Eu conheço um monte de gente que já leu, gente. Eu fico chocada que esse livro aqui tá lançando agora, o lançamento oficial, né, foi esse mês e já tem um monte de gente que leu. Então, se você já leu ou se você tem interesse, me conta aqui nos comentários, vamos conversar. E se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece então de conferir, ativa o sininho para receber as notificações, deixa também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!